omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 7 de abril, a Igreja celebra a memória de São João Batista de La Salle. Ele nasceu no dia 30 de abril de 1651 na França. Ele era filho de uma família nobre e profundamente cristã. Os seus pais lhe deram uma educação cristã tão sólida que ele soube levar isso adiante para que outras pessoas também experimentassem a graça de Deus. Foi o mais velho entre 4 irmãos, que depois também se tornaram religiosos. Uma foi freira no mosteiro de Santo Estevão e os outros 2 se tornaram padres diocesanos. Porém, São João Batista se destacou entre eles por causa dos seus dons espirituais, do chamado especial que o Senhor tinha para ele. Desde criança, São João Batista já mostrava sinais de vocação sacerdotal. Ele gostava de brincar, de rezar missa junto com a sua mãe. O seu pai despertou nele também o gosto pelas artes, especialmente pela música clássica e sacra. Por isso, seus pais o ajudaram a colocá-lo no coral dos cônegos da catedral. O seu pai imaginava que ele se tornaria um político por causa da sua desenvoltura. Porém, era outro o desejo do coração de São João Batista. Quando chegou o tempo dele escolher a sua profissão, ele revelou aos seus pais que gostaria de se tornar sacerdote. O seu pai ficou espantado com a decisão, porém aceitou como vontade de Deus, porque também era piedoso e temente a Deus. A partir daquele instante ele se tornou coroinha, e aos 16 anos ele foi nomeado como cônego na catedral da sua cidade. São João Batista gostava muito de se dedicar aos estudos desde pequeno. Quando completou 18 anos, ele tinha uma bagagem enorme, que o levou a receber o título de Mestre das Artes Livres. Pouco tempo depois, ele ingressou na universidade. A sua residência passou a ser o Seminário São Suplício, na cidade de Paris. Ele dividia o tempo entre os estudos, a oração e a caridade e o trabalho como catequista. E o seu trabalho foi tão frutuoso que ele evangelizou e catequizou 4.000 crianças, ensinando para elas o fundamento da fé cristã, preparando-as para receber a primeira comunhão, e certamente as formando para que se tornassem grandes e fervorosos cristãos. Desta forma, São João Batista foi descobrindo a sua vocação como educador. Quando ele terminou os seus estudos da universidade, os seus pais faleceram. Isso fez com que fossem interrompidos os planos de São João Batista. Porém, ele compreendeu que deveria voltar para casa para cuidar dos irmãos. E ele fez com tanto zelo e amor que os seus irmãos desejaram seguir o mesmo caminho que ele escolheu, se tornaram religiosos. Quando viu que os seus irmãos estavam prontos para caminharem sozinhos, ele retoma os seus planos e continua os seus estudos. Assim, ele foi ordenado padre no ano de 1678. Como padre, ele continua exercendo o seu talento como educador. Por isso, ele funda uma escola destinada à formação de professores leigos para tentar sanar um pouco da falta de formação que havia na sociedade. Paralelamente, ele também retomou o estudo de teologia, visando atingir o doutorado, o que conseguiu em 1681. Como doutor em teologia, ele fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, cujo carisma é a formação humana e espiritual de crianças e adolescentes pobres. Em pouco tempo, várias casas estavam abertas em diversos países, e ele viu a sua obra crescer, e muitas crianças, cerca de 30.000, eram evangelizadas a partir do seu instituto. Quando a sua congregação completou apenas 9 anos, ele já tinha um seminário. Lá eles aprendiam pedagogia, gramática, leitura, matemática, física, catecismo da Igreja Católica, música e liturgia. Ainda em vida, ele viu a sua obra espalhada pelo mundo inteiro, com mais de 700 irmãos distribuídos entre 114 casas. São João Batista de La Salle faleceu num dia muito especial. Era um dia 7 de abril, uma sexta-feira santa, de 1719.
O seu carisma de educador atravessou os séculos e formou milhares de pessoas, dando a elas a oportunidade da formação humana e espiritual e também a oportunidade de conseguir um bom trabalho. O Papa Pio X o canonizou em 1900 e mais tarde o Papa Pio XII o proclamou padroeiro de todos os educadores. Queridos irmãos, nesse dia em que celebramos este grande educador, São João Batista de La Salle, convido a todos a rezarem pelos educadores. Se você é educador, professor, se você exerce de alguma forma essa função tão bela de educar, se você é pai, se você é mãe, vamos agora pedir ao Senhor que pela intercessão de São João Batista possamos cumprir a nossa meta, o nosso trabalho tão importante de educar na verdade e na caridade todas as pessoas, para que elas cheguem ao conhecimento de Cristo, porque sem Cristo é impossível de fato conhecer a verdade das coisas. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São João Batista de La Salle, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, para que possamos, Senhor, segundo a Tua vontade, fazer, Senhor, com que todos conheçam a verdade e que todos, Senhor, possam exercer a caridade. Dai-nos a graça, Senhor, de sempre unir em nossas vidas a verdade e a caridade, porque verdade sem caridade, Senhor, é distorcida e a caridade sem a verdade, ela é vazia. Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos profundamente este grande mistério de educar e, a exemplo de São João Batista de La Salle, dedicar toda a nossa vida para que as pessoas conheçam a verdade e assim, Senhor, possam facilmente te encontrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Batista de La Salle, padroeiro dos educadores, rogai por nós.